E aí, gente, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre O Silmarillion. É um livro de Tolkien que é considerado o mito fundador da história do Senhor dos Anéis, né? Dali do mundo da Terra-média. E é um livro que ele é bastante recomendado como uma leitura posterior ao Senhor dos Anéis, para melhor compreensão. Eu vejo algumas pessoas falando que, se você já tiver tido contato com os filmes, que você pode iniciar pelo Silmarillion. Eu não acho que isso seja muito legal, porque eu acredito que você, fazendo a leitura do Silmarillion depois do Senhor dos Anéis, você consegue enriquecer mais ainda a leitura do Silmarillion do que o contrário. A gente tem o livro dividido em 4 partes, que é a Nulidade, que é a parte inicial. Depois a gente tem o Valaquenta, o Cuenca Silmarillion e o Akalaver, que eu acho que é assim que pronuncia. Na primeira parte do livro, a gente vai ter a história da criação do mundo. Então, a gente vai ver como foi criado. No início, a gente tem Eru, que é um deus, que também é chamado de Ilúvatar. No início aqui, na primeira parte, a gente vai ter a criação dos Ainur, que são espécies de anjo. A partir de Eru, eles vão receber um tema para que eles façam uma música. E logo no início, a gente vai ver a presença do Melkor, que seria uma espécie de Satanás. Logo no início, a gente tem aqui que ele buscava, com isso, aumentar o poder e a glória da parte designada a si própria, ou seja, da parte da música. Nessa tentativa do Melkor de fazer uma desarmonia na música e chamar a atenção para si, o Ilúvatar, ele vai dizer que mesmo ele tentando mudar a criação, que aquele tema foi dado por Eru, ou seja, mesmo ele tentando uma desarmonia, quem deu a harmonia foi o próprio Eru, ou seja, nada que o Melkor cria é dele mesmo, mas sim a subcriação, que a gente já entra na questão de criação e subcriação do Tolkien, que vai ter lá naquele livro Árvore e Folha, se eu não me engano, na parte sobre as histórias de fada, ele vai mencionar isso. E a gente também entra no nosso querido autor, que é o C.S. Lewis, que ele vai falar lá em Cristianismo por Sempre que o mal é nada além do bem corrompido, ou seja, a busca pelo bem de uma maneira corrompida, ela leva ao mal. Então, Eru fala o seguinte: e tu, Melkor, hás de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim. Nem pode alguém alterar a música à minha revelia, pois aquele que tentar há de se revelar apenas instrumento meu para a criação de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginou. Ou seja, o Melkor não consegue criar nada de si. Tudo que ele vem, até mesmo a desarmonia, pertence a Eru, porque o tema foi dado por ele. E então, Eru, ele mostra uma visão para os Ainur da música que eles foram tocando. Ou seja, o que aquela música levou à criação do que a gente vai chamar posteriormente de Arda, que seria a Terra. Então, os Ainur, eles recebem essa visão de Ilúvatar, aqueles Ainur que decidem ir para a Terra, depois de receber aquela visão, são chamados de Valar. E dentre eles que descem para ir à Terra, o Melkor está no meio deles. Porém, aquela visão que eles recebem da Terra já feita é apenas uma visão. Quando eles chegam na Arda, na Terra, eles percebem que eles ainda têm muito a fazer, ou seja, eles precisam criar. E aí a gente teria uma ideia de semideuses, digamos assim, onde cada um é designado para uma coisa. Os Valar que desciam para lá, eles tinham o poder deles limitado à Terra. Os senhores Valar são 7. E as Valier, as rainhas dos Valar, são também 7. Ou seja, a gente tem aqui 14. Dentre eles, a gente vai ter o Maui, o Ulmo, Auli, Oromi, Mandos, Lórien e Tucas, que são os 7 Valar. E então a gente tem as 7 rainhas, que são Varda, Yavanna, Niena, Este, Vairi, Vanna e Nessa. Melkor, ele não é mais contado como um Valar, e o seu nome não é pronunciado sobre a Terra. Ou seja, logo no início de Valaquenta, a gente já tem a explicação de que o Melkor, mesmo ele descendo para Arda, ele já não é mais contado como Valar. Porém, ele ainda possui poder lá, limitado ao mundo, mas ele continua tendo os poderes dele. Da mesma forma que a gente entende como o Satanás da Bíblia, que ele continua tendo esse poder. Ou seja, mesmo ele sendo corrompido, mesmo ele tendo caído, as características dele continuam presentes dentro dele. Por que a gente está usando a Bíblia para fazer essas assimilações? Porque o Tolkien, ele era católico, então fica evidente. Apesar dele não gostar da alegoria, isso fica muito claro e tal. Mas a gente não tem como fazer conexões, porque isso é bem claro. E à luz da palavra, esse livro fica ainda mais rico, fica ainda mais interessante. E a gente também vai acerca dos Maiar, que são os espíritos que vieram juntos com os Valar, que eles são chamados de vassalos dos Valar, ou seja, eles são espíritos auxiliares. Vai ter também que cada um deles, eles vão designar uma função. Então, o Maui, ele vai ser, digamos, o líder dos Valar. A gente vai ter a Yavanna, que vai ter uma importância muito grande lá na frente, na criação das 2 árvores de Valinor. A gente vai ter a Varda, que vai fazer a criação do que a gente chama de Sol e Lua. E a Varda também vai ser chamada de Elbereth, que a gente vai entender lá na frente, porque o Frodo, ele recorre a ela
em um dado momento que está batalhando com os orcs, digamos assim, que ele está lidando com os orcs e com a escuridão presente em Mordor, ele vai recorrer a Elbereth, que é a Vala Varda. E logo aqui, a gente, na parte do Vala Quenta, também é mencionado que Melkor, que depois ele vai receber o nome de Morgoth, o Senhor Sombrio, e esse nome ele vai receber de Fëanor, que é o criador das Silmarils. Entre os serviçais de Morgoth, a gente vai ter o Sauron. O Sauron é um Maia também, ou seja, ele é um espírito auxiliar, ele é um vassalo. E Sauron, ele é corrompido então e passa a servir a Melkor, mas ele era um vassalo do Auli. É dito que ele só era menos maligno, porque por muito tempo ele serviu a alguém e não a si próprio, como a gente vai ver lá no Senhor dos Anéis, onde o Sauron ele já tem uma importância maior para a história e ele já é como um Senhor Sombrio, porque o Melkor já não faz parte, digamos assim, da história do Senhor dos Anéis, porque lá ele já tinha sido aprisionado. Então a gente vai ter aqui a criação dos filhos de Ilúvatar, a gente tem os filhos de Ilúvatar, que são os primogênitos, que são os elfos, e a gente vai ter em seguida os seguidores, os chamados seguidores, que são os homens. Porém, antes da aparição desses filhos de Ilúvatar, a gente vai ter algo muito interessante, que é falando acerca da criação dos anãos. Os anãos, eles foram feitos por Auli, que é o Valar, que era o ferreiro. Só que, porque ele não é diferente do Mel, o Auli, ele não fez isso de uma maneira que buscava um bem para si. Ele fez isso buscando agradar. Porque quando eles receberam a visão do tema, eles tiveram também a visão dos filhos de Ilúvatar, mas aquilo não estava muito claro na mente de Auli. Então ele fez os anãos da maneira que ele lembrava e de uma forma mais próxima da visão que ele tinha recebido. Por isso que os anãos, eles são uma espécie de homens, só que diminuídos e um pouco diferente, da estética mais grotesca, mais robusta, porque aquilo não estava muito claro na mente de Auli. E Ilúvatar tem misericórdia em relação a Auli. Ilúvatar diz o seguinte: tua oferta aceitei assim que foi feita. Não vês que estas coisas agora têm uma vida própria e falam com suas próprias vozes? Do contrário, não teriam se esquivado de teu golpe, nem de qualquer ordem de tua vontade. Ou seja, aqui entra a questão do livre-arbítrio, que também está presente dentro da Bíblia. Porque, apesar dele ter sido criado por Auli, ali, a partir daquele momento, eles têm uma vida própria, então eles já têm vontade. E Ilúvatar diz o seguinte: que por enquanto eles iriam ficar adormecidos, até que os filhos viessem e então eles seriam despertados. Por quê? Porque os anãos eles não poderiam preceder os filhos de Ilúvatar. Então eles foram adormecidos e no momento certo eles foram despertados. Logo em seguida a gente tem os elfos. Os elfos então, depois de um tempo, eles são trazidos. E a primeira coisa que os olhos dos elfos contemplam, antes de todas as coisas, é as estrelas do céu. Por isso eles têm uma reverência maior por Varda, que posteriormente é chamada de Elbereth. Porém, ocorre que é explicada a criação dos orcs. Por quê? Por um tempo, os elfos eles ficam nesse lugar onde eles se despertaram, só que alguns deles são raptados por Melkor. E ele coloca esses elfos em prisões, e por artes de crueldade, ele faz surgir a raça hedionda dos orcs, em inveja e zombaria dos elfos, de quem foram depois os inimigos mais amargos, pois os orcs tinham vida e se multiplicavam à maneira dos filhos de Ilúvatar, e nada que tivesse vida por si mesmo, nem a semelhança de vida, podia Melkor jamais criar. Desde sua rebelião, não há nulidade, antes do princípio, assim dizem os sábios, e no fundo de seus corações sombrios, os orcs abominavam o seu mestre, a quem serviam por medo, criador somente de sua miséria. Pode ser que este tenha sido o feito mais vil de Melkor, e o mais odioso aos olhos de Ilúvatar. Ou seja, Melkor, ele passa a entender que ele não tem poder de criação, e apenas de subcriação. E da mesma forma que nós, humanos, temos poder de subcriar as coisas a partir da criação de Deus, os Ainur também. Então Melkor faz o quê? Ele corrompe a subcriação. Ele não pode criar filhos, então ele faz o quê? Ele corrompe a subcriação. E então esses elfos que foram raptados no período que eles estavam na água do despertar, eles são corrompidos e transformados em orcs. Aqui dentro do Silmarillion, depois vai falar sobre alguns contos que tem livros sozinhos, como por exemplo, Beren e Lúthien, A Queda de Númenor, A Queda de Glódulin também, que é um livro à parte, e Os Filhos de Húrin, que também são um livro à parte. A gente vai ter um fluxograma que vai mostrar como é a separação dos elfos. Então os elfos são chamados de Kendi. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas eu vou falar só dos elfos. Os elfos, eles recebem os chamados dos Valar para irem a Valinor, porque os Valar, eles ficam admirados, eles ficam enamorados dos elfos e sentem um amor, então eles convidam esses elfos para que eles fiquem mais próximos em Valinor. Então os elfos que recebem o chamado e vão para Valinor, eles são chamados de Eldar, e os elfos que se recusaram a partir são chamados de Avari.
ou Avari, eu não sei como pronuncia. Isso é um pouco complexo, mas quando você tá lendo, você consegue entender bem. Então eles recebem esse chamado e eles rumam para Valinor. Por quê? No início aqui da criação, não tinha essa separação entre Valinor, que era a Terra Oeste, e a Terra-média, né? As Terras Oestes e a Terra-média. Não tinha essa separação. Então eles poderiam transitar, no caso dos elfos, aqueles que receberam o chamado. E lá, a partir da canção de Yavanna, que é uma Valar, é criado então as duas árvores, a criação das Silmarils. Que é o quê? O que são essas Silmarils? São as pedras que conseguem reter a luz das duas árvores de Valinor. Sob sua canção, a canção de Yavanna, as mudas cresceram e se tornaram belas e altas e vieram a florescer. E assim despertaram no mundo as duas árvores de Valinor, que são a Laurelin e Telperion, que depois, posteriormente, ela é destruída por Melkor. E essa luz das duas, elas ficam presentes somente dentro das Silmarils, que são as joias feitas por Fëanor, que é um dos elfos que receberam o chamado para Valinor, e que lá ele constrói essas duas Silmarils. E a gente vê que essas Silmarils dão um problemão lá na frente. Mas uma coisa importante é que tem aqui do obscurecer de Valinor, que é justamente quando essas duas árvores elas são quebradas por Melkor, que a gente tem aqui um trecho do livro. A luz fraquejou, mas a escuridão que se seguiu era mais do que perda de luz. Naquela hora se fez uma escuridão que parecia não falta, mas uma coisa com um ser só seu, pois era, de fato, feita por maldade a partir da luz, e tinha poder para penetrar o olho, e adentrar o coração e mente, e estrangular a própria vontade, ou seja, a ideia do C.S. Lewis de bem corrompido, que é justamente a maldade. Então a gente vê que a escuridão ela não era falta de luz, e sim algo feito de maldade a partir da luz. É justamente essa bondade corrompida, essa luz corrompida a partir de Melkor. E a gente vai ter também o despertar dos homens, que é o seguinte. Ao primeiro nascer do sol, os filhos mais novos, de Ilúvatar, despertaram em Ildorien, nas regiões a leste da Terra-média. Mas o primeiro sol se ergueu no oeste, e os olhos dos homens, ao se abrir, voltaram-se para ele, e seus pés, conforme vagavam pela terra, em sua maior parte, desgarraram-se daquela direção. Aí o Dorém não veio vala algum para guiar os homens, ou para convocá-los a habitar em Valinor, porque os homens são mortais. E a terra de Valinor é uma terra imortal. E os homens têm temido os Valar, em vez de amá-los, e não entendem os propósitos dos poderes, estando em conflito com eles e em contenda com o mundo. E a gente tem uma explicação mais adiante de que os homens que possuem essa mortalidade, na verdade, não era um castigo de Ilúvatar, mas sim uma dádiva. E que essa ideia de dádiva da mortalidade, ela foi corrompida por Melkor, justamente para criar uma contenda entre os elfos, que são os Eldar, e pelos Edain, que são os homens. Então, essa ideia de corrupção se apresenta até mesmo na percepção dos homens em relação à sua mortalidade. Aí a gente vai ter aqui no Silmarillion toda uma questão de guerra de Morgoth, Melkor, em relação aos Edains e aos Eldar, e também os Anãos, que foram despertados após a vinda dos filhos de Ilúvatar. Então a gente vai ter esses três povos presentes, que vão estar ali guerreando com o Melkor em boa parte do livro, para que o domínio deles seja caído. E logo no início a gente já vê também os Lestenses, que são os homens que não escolheram essa luz. Por quê? Quando os homens despertam, eles recebem a informação de que lá no oeste da Terra-média, há a presença da luz, que é justamente onde os elfos estão presentes. E eles vão até lá. Mas dentre esses homens, há uma parte que escolhe não ir para o oeste e permanece no leste. E muitos desses homens lestenses, eles já são corrompidos, foram corrompidos por Melkor desde o princípio dos dias, porque lá no Senhor dos Anéis a gente vai ver que os lestenses, eles servem a Mordor e eles vão ao auxílio de Sauron na Guerra do Anel. E a gente vai ver também que nessa época os elfos, eles estavam mais presentes na Terra-média, já estavam mais espalhados, eles tinham um domínio maior, diferente do Senhor dos Anéis, que a gente vai ter lá a presença dos elfos somente em Lothlórien e em Rivendell, que é Valfenda, com Elrond, e em Lórien com Galadriel e Celeborn. Inclusive, Galadriel já está presente nos princípios dos dias praticamente, porque ela é filha de um dos Eldar. Ela é filha de Finarfin, que é um dos irmãos de Fëanor, que é o criador das Silmarils. Ou seja, Galadriel, ela vai até Valinor logo na jornada inicial, ou seja, Galadriel ela já está presente praticamente desde os princípios dos dias. E a partir do Silmarillion a gente consegue entender como que ela é tão poderosa dentro do Senhor dos Anéis, porque há uma reverência até mesmo de Gandalf, né, em relação a ela. Entende aqui a grandeza de Galadriel, que ela está praticamente no princípio dos dias e ela consegue ir até a Terceira Era. Então isso é fenomenal. Ela escolhe vir, né, o pai dela fica em Valinor e ela escolhe vir por conta de uma rebelião acerca das Silmarils,
que vai ser destrinchada aqui no livro, porque Fëanor, como ele retém o poder, a luz das duas árvores que são destruídas por Melkor, a única luz presente são as Silmarils, ou seja, são as joias mais poderosas já criadas no mundo, e que não conseguem ser reproduzidas depois, porque essas árvores são destruídas e elas não conseguem voltar, porque é uma coisa única, não consegue ser feita novamente. Então, há uma guerra entre Melkor e em busca dessas Silmarils, que ele consegue levar, e ele coloca essas Silmarils cravadas na sua coroa, e então Fëanor, ele tem todo por conta da corrupção de Melkor ali, dos sussurros dele, destilando ódio, a discórdia, ele faz com que os elfos comecem a ver os Valar como inimigos, como se eles tivessem chamado eles para Valinor para poder reter para si eles, para diminuir o seu poder, para diminuir o seu domínio. Então Melkor começa a trazer esses sussurros dentro dos elfos para criar contenda, e isso ele consegue. Então Fëanor, o criador das Silmarils, ele sai de Valinor e leva uma parte dos elfos para Arda, para a Terra-média, no caso, e faz com que eles se rebelem contra os Valar e até mesmo contra a sua própria gente, porque lá no início, na saída de Valinor, eles já têm as primeiras matanças entre elfos, já tem os primeiros homicídios entre irmãos. Então a gente vai mais aqui pra frente e a gente vai ver muito das guerras que a gente vai ver lá na frente é justamente por conta dessas Silmarils, porque Fëanor, em sua ira, ele faz com que ele e os irmãos e os filhos dele, a sua descendência, né, façam um juramento para que todo aquele que usurpar das Silmarils, que eles vão ter que ir atrás e batalhar pelas... Os Valar, no momento em que Fëanor se rebela contra eles lançam uma maldição. Não é exatamente uma maldição. Na verdade, ele tá falando só o que vai destrinchar daquilo ali, o resultado. Porque da onde começa pela contenda, não tem como terminar em outra coisa senão contenda. Até porque eles fizeram um juramento para que todo aquele que reivindicasse a Silmaril e não entregasse os filhos de Fëanor, que fosse destruído. Então aquilo dali só tem como gerar contenda. E é isso basicamente que a gente vai ver por toda a história do Silmarillion, é justamente a ruína por conta dessas Silmarils. Porém, no meio de toda essa guerra, de todo esse caos, essa guerra constante entre os elfos, os homens e Morgoth, a gente vai ver então a presença do pai de Elrond, que é Elendil, e ele vai então se deslocar para Valinor, porque nessa época a Valinor ainda era visível para os homens, para os elfos, não tinha sido tirada dessa dimensão. Então Elendil, ele vai com sua esposa, a mãe de Elrond, em busca dos Valar para que eles concedam essa ajuda, porque Melkor já estava descontrolado, digamos assim, já não estava mais, não era possível que somente os elfos conseguissem controlar a presença do Melkor. E isso foi concedido por ele, só que por conta disso, porque como ele já tinha ido a Valinor, ele não era permitido que ele retornasse para a Terra-média. Então, o que eles fazem? Os Valar, eles concedem a permissão de que os filhos de Elendil, eles escolham livremente a qual gente seus destinos serão lidos, sob qual gente serão julgados. Eles serão julgados, ou seja, os Valar concedem aos filhos de Elendil a escolha de assumir a mortalidade ou a imortalidade. Então, dos filhos de Elendil, a gente vai ter o Elrond e o Elros. Elros, ele escolhe a mortalidade, ele é o primeiro rei de Númenor. E Elrond escolhe, então, a imortalidade, e ele é, então, o destino dos deuses. Então, no finalzinho, a gente vai ter o Melkor sendo subjugado, e ele é jogado no vazio. Já mesmo o Melkor sendo subjugado, as suas mentiras e a sua discórdia, ela foi semeada entre os homens e entre os elfos, e ela permanece até os dias vindouros. Por quê? Mesmo o Melkor sendo subjugado, a gente já tem os homens lestenses, que foram alguns corrompidos, e eles permanecem até lá na Terceira Era e servem a Sauron. A gente vai ter ainda a presença dos orcs, porque como a gente viu, os orcs eles se multiplicam como os filhos de Ilúvatar. Então essa criação corrompida ela permanece. E a gente também vê que alguns seres permanecem, como por exemplo os Balrogs, que inclusive o Gandalf, ele vai batalhar com um desses Balrogs. Só que, mesmo o meu costume julgado, a gente ainda tem a presença de Sauron. Porque em um dado momento da história, o Sauron ele vai se recuar. Digamos assim, ele vai se isolar. Então, ele não fica tão presente mais na obra. E o que acontece? Ele vai ser responsável pela queda de Númenor. Porque, da mesma forma que o senhor dele, ele vai fazendo ali, plantando discórdia, fazendo com que os homens de Númenor, eles fiquem contrários aos Valar. Então, basicamente, a queda de Númenor, ela vem por Sauron. Só que a gente vai falar isso num momento à parte. E a gente tem aqui a última parte do livro, que é falando sobre os Anéis de Poder, a criação deles, e sobre a Terceira Era. E uma coisa interessante é que, logo na primeira parte, Sauron, como como Melkor tinha sido subjugado, e ele é pego sobre a questão da queda de Númenor, ele pede que Elwin, que é um dos Maia, ele conceda perdão a Sauron pelas coisas que ele fez. Só que era o seguinte, mas não fazia parte do poder de Elwin perdoar aqueles de sua própria ordem.
e ele ordenou que Sauron retornasse a Amon, que é Valinor, e lá recebesse o julgamento de Maurin, que é um Valar, ou seja, é de uma ordem superior. Sauron, ele recorre, perdão, a alguém de sua categoria, porque Sauron era um Maia, e Elwin também é um Maia, e ele diz que ele não pode conceder perdão a alguém de sua própria categoria. Isso me recordou uma passagem da Bíblia, que fica lá em Judas, que diz o seguinte, no versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreende. A questão da hierarquia, ela permanece independente de seres caídos ou de seres que pertencem à luz. Então isso aqui em relação a Sauron é a mesma coisa. O Elwin, ele não podia conceder perdão a alguém de sua ordem, porque eles eram da mesma ordem, estavam de igual para igual. Então Sauron tinha que recorrer a alguém maior que ele, que seria um Valar. Então aqui a gente vai ver a construção dos Anéis de Poder, porque Sauron, como ele volta e ele não vai até Valinor, ele permanece na Terra-média. E nisso ele vai fazendo toda a contenda novamente entre os elfos, e ele consegue fazer com que os elfos forjem os Anéis de Poder, escondendo, claro, a sua malignidade. Porém, esses 3 anéis, eles não são corrompidos por Sauron, digamos assim. Então a gente tem aqui, portanto, os 3 permaneceram imaculados, pois foram forjados por Celebrimbor apenas. E a mão de Sauron nunca os tinha tocado. Contudo, eles também estavam sujeitos a um anel, porque o anel ele foi forjado por Sauron para subjugar os outros anéis. É tanto que a gente vai ver lá em Senhor dos Anéis, um desses anéis é usado por Galadriel, que ela consegue manter Lórien, né, diferente de todo o restante do mundo. É um ambiente diferenciado, a gente consegue ver isso na leitura. A gente vai ver um que vai ser com Elrond, e o terceiro anel, que ele estava com o Círdan, porém, o Círdan, ele vai entregar esse anel a Gandalf. E aqui a gente vai ver a presença de Gandalf somente no finalzinho do livro, porque Gandalf é um Maia. Só que depois, a gente vê que o Sauron, ele permanece na Terra-média, e aí ele cria toda uma contenda em relação ao anel, só que quando os elfos descobrem, eles entram em guerra com Sauron. E ele é combatido, entre aspas, porque o anel não é destruído, como a gente vai ver lá no Senhor dos Anéis, e não é destruído, porque Isildur, ele não lança o anel no Monte da Perdição, que quem vai fazer isso lá na frente é o Frodo. Então, como essas sombras, elas permanecem ali, elas começam a voltar para a Terra-média, depois desse combate entre os elfos e o Sauron, são mandados à Terra-média os Istari, que são os magos. Os magos são, esses Istari, são Maia, que foram jogados na Terra-média para poder guardar e combater o mal. E dentre esses a gente tinha aqui Mithrandir, que é o Gandalf, Curunir, que é Saruman, e Radagast. E os 2 elfos azuis, eles não entram na história. Então aqui no final ele vai explicar só um resuminho do Senhor dos Anéis. Então é basicamente isso, o Silmarillion. Eu trouxe de uma maneira bem resumida mesmo, porque dentro desse livro tem alguns outros, como eu já falei, né, que são livros separados. Mas no geral é isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês tenham gostado também de algumas semelhanças com a Bíblia. Isso é inevitável. Então, muitas coisas ele traz da mitologia, mas ele também traz do mito fundador do cristianismo, né? Que é justamente essa ideia do inimigo batalhando com os homens, né? Essa ideia de corrupção, de subcriação corrompida. Mas isso aqui é uma leitura muito rica, o Silmarillion é muito rico, e com certeza eu vou ter que lê-lo novamente, porque não é possível, na minha cabeça não é possível absorver esse livro inteiro com apenas uma leitura. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado.